colocar aqui para mim também ver aqui. Começando aqui uma live. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Estamos ao vivo! Mais uma live aqui no canal Palavra e Foco 2020. Eu falei que ia ter muita live. Também, não só live, eu estou preparando muito vídeo, muita coisa bacana, tá? E hoje, duas presenças aqui muito abençoadas, dois homens que entendem muito de Bíblia. Nós vamos falar muito aqui hoje. O tema hoje é Bíblia versus ciência. As estrelas cairão. Profecia de Jesus. E aí? Quem é que está errado? Quem é que está errado nessa? A Bíblia ou a ciência? Será que vai ter algum pastor, né, que vai ver a live ou ver o vídeo depois e falar que é figurativo, ou falar que Jesus não sabia o que estava falando? E aí? E para essa live, né, direto ali das terras gaúchas, meu amigo, meu irmão, Newton. Newton, seu microfone. Newton, fala comigo, Newton. Boa noite, amigos. Esperamos que seja uma boa live hoje aqui. Vamos conversar bastante aqui e vamos colocar um contra o outro, né? Ciência versus a Bíblia. Vamos ver quem é que está falando a verdade. Exatamente. E também está comigo ele, direto das praias do Espírito Santo, mais uma vez, mais uma live. Pastor Paulo Moreira. Vou liberar o microfone dele aqui. Estou liberando o microfone dele aqui, mas não está liberando, não. Por que não está liberando o microfone do pastor? Será que o pastor caiu de novo? Não, voltou. Pastor, você está me ouvindo, pastor? Olha Sim, só. Pastor. Fala aí, pastor. É um prazer estar mais uma vez participando de uma live, né? Eu acho que essa já é a segunda do ano. Que seja muitas e muitas aí. E é um prazer ter aí o Milton também aí conosco, né? Eu não conheço o Milton assim, de conversar com ele muito, mas é um prazer ter o Milton aí com a gente também, participando. Quero aprender com o Milton também aí. Eu já vi que lá nos grupos ele tem bastante conhecimento também. E será um prazer para a gente debater esse tema interessante aí, né? E foi até eu que propus para você, né, para a gente debater isso, que a gente essa semana já veio debater esse tema. É um prazer a gente estar junto. Estou aqui, cidade de Cariacica, no estado do Espírito Santo. Aí, ó, um mineirinho, um capixaba e um gaúcho. Esse tema é um tema um pouco polêmico. Por quê? Porque a Bíblia confronta a ciência ali. A ciência fala que existem estrelas gigantescas, né? Uma delas é o planeta Nibiru. Tem aí muitas e muitas estrelas maiores que a Terra. Porém, a Bíblia diz que, as, no plural, estrelas cairão. E quem disse foi o próprio Senhor Jesus. E agora? Se uma delas é 150 milhões de anos, 150 milhões de quilômetros maiores que a Terra, como é que vai fazer para as, no plural, caírem na Terra? Quem está mentindo nisso? Como é que fica agora a Bíblia confrontando a ciência? Quem está certo? Quem está errado? Você que é cristão, vai acreditar na Bíblia ou na ciência? Como é que vai ficar essa situação? Eu vou passar a bola aqui, primeiro, para o pastor Paulo. Aí, pastor Paulo. Olha só, eu essa semana estive estudando sobre esse tema, né? E hoje eu continuei dando uma estudada aqui, uma pesquisada. É um tema um pouco polêmico, mas é interessante a gente estudar. Eu vou começar falando aqui de dimensões, né? Eu fiz esse esboço aqui de nosso sistema solar aqui, dito como nosso sistema solar, os nossos astros aqui, né? Nossos planetas em si, algumas estrelas também, e eu me surpreendi com os tamanhos, com as dimensões. Por quê? Porque, como você mesmo diz aí, se Jesus falou que cairão estrelas na Terra, então eu fui buscar tamanhos, dimensões, para mim ter uma base de como seria esse evento. E esse evento é justamente, quando ele diz lá em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, e na abertura do 6º selo de Apocalipse, capítulo 6, estrelas vão cair. Então, algumas estrelas aqui eu me assustei com o tamanho. Vou dar um exemplo aqui dos planetas, ó.
nós temos Mercúrio, que é 2,5 vezes menor que a Terra, Marte 2 vezes menor, e Plutão 5,6 vezes menor. Os outros já são um pouco maiores. Mas o que eu achei estranho aqui é o seguinte, essas estrelas encontradas, inimagináveis. Olha só, a estrela OG64, ela tem 2.342.646.000 vezes maior tamanho. É muito grande. Tem um aqui, VV Chefei, 4 bilhões de vezes maior tamanho que a Terra. Tem uma outra aqui grande, ó, Canis Majoris, 2 bilhões e 197 milhões. É muito grande. Então, essas dimensões me assustaram quando eu comecei a estudar. E se Jesus falou que as estrelas vão cair, e a ciência fala em todo esse tamanho, e aí fica a pergunta, Jesus está errado? Jesus não conhecia de ciência, de astro, de astronomia? Ou a ciência está correta, a Bíblia é figurativa? Porque sempre a gente vê, quando a gente vai fazer esses confrontos de Bíblia versus ciências, até pastores e teólogos e globalistas aí do sistema religioso, eles falam para nós, olha, você tem que entender que a Bíblia não é um livro de ciência, é um livro de figuração também. Tudo que você vê na Bíblia relacionado à ciência é mais um sentido figurado. E aí eu pensei, não pode ser figurado. Tem que ser literal, porque Jesus, ele estava com o Pai no princípio. Ele é o Criador também. Ele com o Pai criaram todas as coisas. Tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, assim diz a Bíblia. Então ele é o verbo de Deus, o verbo é a criação, é a palavra. E esses tamanhos de estrelas, se vai ser mais de uma, não sabemos quantas, elas não comportam em tamanho, porque a Terra cabe 2 bilhões de vezes dentro de uma delas, aí só uma. Então aí a gente já percebe que há uma incongruência, a gente já percebe que há informações que não conferem. Agora, a ciência sabe quais são as estrelas que vai cair aqui, se é que a ciência acredita nisso. Esses teólogos sabem quais são as estrelas, sabem os tamanhos. Então, assim, fica essa pergunta. Eu estou aqui só dando uma pincelada nas dimensões. Deixo para vocês aí agora comentário também, o Milton e vocês. Antes de eu liberar o Milton, vou falar só uma coisinha aqui. Aí eu fico vendo agora as turmas, né, igual o pastor Paulo falou, é figurativo, né? Não é literal, é figurativo, isso que é aquilo. Agora, e aí? É figurativo? Já estava falando? Vai ficar em cima do muro? Porque na terra bola, isso é impossível acontecer. Vai ficar em cima do muro agora? Que é dos homens. Se eu sim ou se eu não. O pastor disse é do maligno. Gente, frio, morno, como é que... Estou dizendo que a ciência fala que os planetas, as estrelas são gigantescos, maiores que a Terra. Olha agora. Vai falar que uma estrela vai destruir o sistema solar e acabou tudo? Não é assim, não. O tempo não vai bater, então. O tempo de uma profecia para outra não vai bater. Como é que vai ficar essa história agora? Vou passar a bola para o Milton. Milton. Pois é. Eu sempre disse, né, que em muitos momentos, em muitas lives, canais e tudo mais, né, nos grupos do Face também, né, de que a Bíblia, ela deve ser considerada, lida e aceita sempre no literal, tá? Aí já vem os pseudo-cristãos, eu prefiro chamar dessa forma, né, dizendo, mas aí tem coisas lá que na Bíblia que não são literais. Ué, todas são literais, todas. Mas aí as parábolas, mas Jesus disse que ele está falando por parábola. Jesus não disse que ele está falando uma coisa
tá? E que possa ser interpretada como outra. Não, Jesus disse, é uma parábola. Eu estou contando uma história para vocês para simbolizar, né, o que eu quero passar para vocês. Tá? Então, ainda que Jesus esteja falando por uma parábola, é literal. A parábola, todo mundo sabe que é, né? Como é que é. Então, ainda é no literal. Nos outros casos, por exemplo, deixa eu explicar de uma forma um pouco mais didática, um pouco mais fácil, né? Porque tem pessoas que às vezes têm dificuldade em entender as coisas. Tudo é no literal, tá? Quando não é aquilo na literalidade real, está especificado. Ou seja, nos casos onde a pessoa, no caso, está tendo uma visão, está tendo um sonho, tá? Ou está falando através de uma parábola, no caso de Jesus. Tá? Ou seja, tudo é no literal. Quando aquilo é um sonho, está descrito ali. Quando é uma visão, está escrito ali. E Jesus, quando usou uma história para colocar o que ele queria dizer, né, Jesus disse, né, que era uma parábola. Né? Jesus falava muito por meio de parábolas, e se pode notar muito bem quando é usado uma parábola. Tá? Então, o problema de não considerar assim é que cada um fica livre, né, entre aspas, né, para fazer sua própria interpretação. E qual é o maior problema disso? É que daí não é a Bíblia que passa a valer, e sim a interpretação da pessoa. É o que a gente vê hoje, como eu já falei em outros momentos também, né, o que acontece hoje no nosso mundo, né, com relação às leis, onde cada um acha que tem o direito de interpretar as leis da forma como quiser. Aí, o advogado interpreta a lei da maneira que ele quer, tá? De forma que ele possa ajudar o seu cliente. O próprio cliente interpreta a lei da forma como ele quer. Tá? O juiz, esse que é o maior problema, interpreta a lei como ele quer. Tá? E aí, o que vale? É a lei ou é a palavra de quem interpreta? A própria lei diz que o que vale é o que está escrito, ou seja, a lei. E para nós cristãos, o que é a lei? Tá? É o que está escrito. Né? Então, quando você coloca uma interpretação tua, ou seja, o que você acha, o que você imagina que aquele texto está dizendo, você está colocando a tua interpretação, o teu achismo, acima do que está escrito. E aí a palavra não vale mais para nada, tá? Porque a palavra ela foi feita assim justamente para ela ser igual para todos. Quando você coloca as interpretações acima do que está escrito, isso quer dizer que vai ter uma enorme variedade de pensamentos, ações, né, e tudo mais, tá? Onde dizem que é da Bíblia, mas na verdade não é, porque são apenas interpretações. Por isso que toda a Bíblia deve ser lida, entendida, compreendida e executada, digamos assim, né, no literal, sempre, tá? Para não ter nenhuma interpretação. Então, o que vale é justamente isso, é a letra dos escritos, né, dos escritos sagrados. Então, se todos fizerem assim, né, se todos lerem e considerarem aquilo, que aquilo realmente é o que está escrito. Jesus, por exemplo, Jesus, ele não ia mentir, porque se ele tivesse mentido, ele teria pecado. Se ele tivesse pecado, o sacrifício dele não valeria de nada. Então, nós já partimos desse princípio de que tudo que Jesus falou é verdade, pessoal, é real, e, portanto, tudo considerado no literal, tá?
Então, se você comete o erro de não considerar a Bíblia no literal, tá, você apenas está dando ouvidos à interpretação feitas por outras pessoas. Seja interpretação de um papa, de um pastor, de um padre, de qualquer pessoa que seja, ou a tua própria interpretação. Tá? Então, você precisa ler e entender o texto. E saiba a diferença. Interpretar o texto e entender o texto são duas coisas diferentes. O que muitos falam como interpretação é o pensamento que cada um teve acerca daquele texto, a maioria das vezes fugindo totalmente do assunto e do que está escrito, né? E coloca aquilo como se aquilo fosse o que está escrito, né? E não pode ser assim, né? Então, se a gente tomar sempre por base de que a Bíblia é real, é verdadeira, é legítima, ela é inspirada por Deus, tá? Então, o que está escrito ali é o que está escrito ali e é a verdade, tá? No literal. Você pode ter problemas de entender o texto, mas aí é outra situação. O que está escrito, foi Deus que mandou que fosse escrito dessa forma, né? Acho que é isso, por enquanto. Acho que está todo mundo meio travado aí. Pastor Paulo, quer falar alguma coisa? Bom, eu vou falando então, enquanto o pastor Paulo não fala, ou então o Rafael não volta, né? O nosso título é Bíblia versus ciência. As estrelas cairão, e as profecias de Jesus, né? Então, eu não entendo como que alguém, em primeiro lugar, pode sequer contestar o que Jesus disse. Pode até falar de outras pessoas, né? Mas agora querer contestar o que Jesus disse, não existe nenhuma explicação, né, para isso, né? Jesus disse, pronto, acabou, né? Não tem desculpa nenhuma para não aceitar o que Jesus disse. Então, pode falar agora. O pastor Paulo acho que está parado aí também. Voltei aqui a minha internet. Tá por aí? Aqui, não. Pastor Paulo. Não está aqui. Então deixa eu falar aqui, ó. Vou mandar um abraço aqui, ó. Mistérios do Mundo. Opa, Mistérios do Mundo. Bruno Alves, aqui conosco, prestigiando a live dos irmãos. Boa noite a todos. Abraço. Boa noite, Bruno Alves. Boa noite ao Ramon, também. Ramon Silva, a Cláudia Carvalho, o Márcio Ferreira, né? Tá falando aqui, ó, like plano. Ó, planinho. Aqui, ó, deixa eu falar uma coisa. O Nilton tocou um assunto muito interessante, que é esse negócio de texto. Interpretação de texto. Tem uma coisa que, infelizmente, eles inventaram. Eu não sou totalmente contra, mas eu também não sou 100% a favor. Que é a tal da exegese e hermenêutica. Que eles falam que aquilo que é para texto. Né? Vamos lá, interpretar o texto. Tá bom, vamos interpretar o texto. Porém, tem horas que não precisa de interpretação e eles caçam, não sei se é para adulterar o texto, eles caçam chifre na cabeça de cavalo. Vamos dizer assim. Como assim, chifre na cabeça de cavalo? Vamos supor, vamos dar um exemplo. Vamos supor que esteja não está. Vamos supor que esteja escrito na Bíblia. Milton levantou da cadeira, pegou o pão e comeu. O que eu tenho que interpretar nisso? O texto já não está pronto? Ele já não vem falando? Jesus falou, as estrelas cairão. Elas vão cair. Zé Fini, ponto final. Não tem conversa.
Aí fica, não, mas não quer dizer isso. Que quer dizer que as estrelas vão cair, que não é assim, tal. Conversando com um rapaz essa semana, ele falou, não, mas a estrela grande vai vir destruir o sistema solar todo. E papai falou, gente, é as estrelas. Vai falar que Jesus não sabia o que estava falando também? Tá de sacanagem. Tem texto, igual, por exemplo, Josué 10:12. Ele orou e o sol e a lua que pararam. Não tem por que Deus colocar na Bíblia a terra parar e colocar a sol e a lua que parou, se foi a terra que parou. Não tem sentido isso. Isso é caçar chifre na cabeça de cavalo. Isso é exegese e hermenêutica, regra de homem. Coisas que o homem criou. E por muitas das vezes não dá muito certo. Porque eles pegam uma coisa que já está pronta e querem inventar em cima daquilo. Entendeu? A Bíblia é clara, quem vai cair as estrelas vão cair. Ponto final, não tem como. Deixa eu dar um alô aqui, ó. A Serlene Gomes da Silva. Tem quem mais aqui? O Lau Hendricks. Né? Aprenda que conteúdos original. O seu canal é ótimo. Falou, Ramon. Ah, não, ele tá falando, aprenda a criar conteúdo original, aí Mistérios do Mundo. Não, Mistérios do Mundo, né? Então, tem um canal melhor. Tem um canal que o dele tem 100 mil seguidores. É uma honra ter o Bruno Alves aqui, né? Bruno Alves, que foi no Danilo Gentili, na Globo, na Terra Plana, foi em vários lugares. Os youtubers grandes são humildes, da Terra Plana, pelo menos, né? São humildes, estão aí conosco aí. Milton, vou passar a bola para você. Vai, por que o microfone do Milton não quer entrar? Milton. Eu estava compartilhando lá. Sobre o que exatamente você quer que eu fale, Kim? Eu já falei um monte de coisa antes. Algum assunto que eu estava falando aqui, eu estava falando a questão de texto, eles pegam uma coisa que já está pronta e querem caçar chifre na cabeça. A Bíblia fala que Josué orou e o sol e a lua pararam. Mas aí vem aquele monte de... Tem que inventar, tentar interpretar pronto. Sabe, é isso que eu estou falando. Você vai tentar... Já está pronto. Pastor Paulo novamente aqui. É bem isso, né? Isso, na verdade, que alguns colocam como interpretação do texto, né? Isso não é interpretação do texto. Por exemplo, por muito tempo, os católicos, né, os padres e bispos diziam que o povo não podia ler a Bíblia, né, a palavra de Deus, porque o povo não tinha conhecimento para ler, não tinha capacidade para ler a palavra de Deus. Então, eles precisavam interpretar o texto, ou seja, ler aquela coisa complicadíssima que está na Bíblia, né, e trazer em miúdos e passar para o povo burrinho, né, como eles colocavam. E é sempre assim, né, é sempre dessa forma que eles colocam as coisas, né? Sempre querendo dizer que o povo não tem capacidade para entender. Agora eles se esquecem, né? Quer dizer, esquecem não, porque eles sabiam muito bem, eles queriam manipular o povo, assim como ainda hoje muitos querem manipular as pessoas. Só que se as pessoas lerem o que está escrito, elas não vão ser manipuladas, porque elas vão confrontar. E essa que é a parte mais importante, confrontar. Tá? É você ler o que está na Bíblia e confrontar com o que a pessoa está dizendo, né? Um pastor que eu tive há tempos atrás, né, ele dizia, né, olha, não acredite em mim, acredite na palavra. Se algum dia eu falar alguma coisa aqui que não está de acordo com o que está na palavra, né, levanta e diz, isso aí não está batendo certo, não.
né? Porque o que vale não é a palavra de pastor, não é a palavra de padre, não é a palavra de bispo ou papa, não é a palavra de ninguém. O que vale é a palavra, é o que está escrito. Então, se alguém está falando alguma coisa que não está batendo, né, com o que está na Bíblia, né, se a pessoa não quiser se consertar, então é melhor você se afastar da pessoa e você ficar só com a Bíblia. Ou procurar alguém que esteja de acordo com a Bíblia. Tá? Então, para mim sempre foi um problema isso, né? De muitas pessoas sempre dizerem dessa forma, né, que a Bíblia está mentindo. Eles não dizem nessas palavras, né, não dizem exatamente assim, né, mas eles dizem, olha só, é o seguinte, sabe o que é? É que aquele povo lá daquela época era muito burro, eles eram iletrados, eles não tinham conhecimento, eles não tinham boas palavras, tá? Ele era um povo ignorante, tá? Então, por isso eles falavam qualquer coisa que viesse na cabeça deles, tá? Em outras palavras, é isso que eles dizem, tá? Só que aí não seria a palavra de Deus, e aí não seria inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Porque ali, naquele momento, as pessoas só foram um instrumento de Deus. Tá? É a mesma coisa que eu pegar uma caneta, tá? E eu escrever um texto. Quem que escreveu o texto? É a caneta ou eu? Eu. A caneta, ela só é um instrumento para passar da minha mente para o papel. As pessoas são as canetas. Essa que é a grande diferença. As pessoas são apenas as ferramentas de Deus, as ferramentas do Espírito Santo, para colocar no papel aquilo que Deus mandou elas escreverem. Então, o que está escrito é a palavra de Deus, não é a palavra de quem escreveu. Não são as palavras de Moisés que estão lá no Pentateuco, não. Não são as palavras de cada um dos profetas ali que escreveu. Não. É aquilo que Deus inspirou eles, instigou eles a escrever. Então, quando você diz que a Bíblia está errada, quando a Bíblia está inexata, né, que ela não está correta, não está exata, né, você está dizendo sim que a Bíblia mente, que a Bíblia é mentirosa, que a Bíblia não contém a verdade, tá? E nós sabemos que quem é o pai da mentira não é Deus, é o outro. É o inimigo de Deus, é o inimigo das nossas almas. E aí, como é que fica? Então, quando nós estamos nesse confronto entre Deus e o Senhor deste mundo, com quem que você vai ficar? Você vai ficar com Deus ou você vai ficar com o Senhor desse mundo? Essa ciência que nós temos hoje, que é uma pseudociência, porque não é uma ciência real, não é uma ciência verdadeira, porque ela não se baseia em fatos, ela não se baseia na realidade, ela não se baseia na natureza, ela se baseia em teorias, em achismos, em especulações, em ideias e intenções. O normal dessa pseudociência de hoje é eles estabelecerem uma teoria e daí eles irem atrás de alguma coisa que dê um certo suporte, né, a essa teoria. E daí eles colocam outra teoria em cima dessa teoria, usando ela como base, e assim vai indo. Ou seja, nunca são fatos reais, né, que baseiem essa pseudociência de hoje. Então, nós, como cristãos, nós temos que confrontar a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia, na verdade, é uma biblioteca, é um conjunto de muitos livros sagrados que foram sendo
achados, digamos assim, né, durante toda a história. E hoje, graças a Deus, nós temos todos esses livros reunidos, né, numa biblioteca que nós podemos ter em mãos. Tá? Então, o principal é isso, nós pegarmos e confrontarmos sempre o que a ciência diz e o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, estrelas cairão na Terra. Claro que lá nos eventos do fim, né, umas estrelas cairão da Terra. Eu, quando eu era mais novo, nunca conseguia entender isso, mas como assim? Como uma estrela? Se o Sol que está aqui, que é muito mais gigante, a Terra sim poderia caber cair no Sol, né? Mas nunca o Sol cair na Terra. Então, como é que estrelas vão cair aqui na Terra? Eu nunca consegui entender isso, né? Naquela época, quando eu era pequeno, né? Hoje eu compreendo tudo. Hoje eu sei que a ciência, essa ciência do mundo, ela está aí apenas para nos confundir, apenas para mentir, apenas para dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então, para isso eles armaram todo um circo, né, para confundir as pessoas e achar que o que está na Bíblia está errado. E hoje nós, por todos os estudos, por todas as observações que nós já fizemos, né, nós já sabemos que a Terra sim poderia cair no Sol, né? Mas nunca o Sol cair na Terra. Então, como é que estrelas vão cair aqui na Terra? Eu nunca consegui entender isso, né? Naquela época, quando eu era pequeno, né? Hoje eu compreendo tudo. Hoje eu sei que a ciência, essa símbolo, ela está aí apenas para nos confundir, apenas para mentir, apenas para dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então, é isso, eles armaram todo um circo, né, para confundir as pessoas e achar que o que está na Bíblia está errado. E hoje, todos os estudos, por todas as observações que nós já fizemos, né, nós já sabemos que mas nunca o Sol cair na Terra. Então, como é que as estrelas vão cair aqui na Terra? Eu nunca consegui entender isso, né? Gente, eu não sei se eu estou online de novo. Horrível. Sumiu também o nosso irmão, nosso amigo. Eu nem sei se vocês estão me ouvindo. Nosso amigo aí, o Milton, também sumiu. Eu não sei o que está acontecendo. Vou ver se contacto ele de novo, né? Milton e Pastor Paulo, vocês estão me ouvindo aí pela live? Por favor, entra de novo aí pelo link, clica no link aí de novo. Eu não sei o que está acontecendo. Hoje realmente está bem complicado aqui, viu? Vou ver só um instante. Eu vou contactar eles de novo aqui. Contactar eles de novo. Ah, a internet do Milton parece que caiu. Ele falou comigo que lá estava chovendo muito e estava com risco da luz acabar. Lá ele mora no Rio Grande do Sul. O pastor Paulo está tentando aqui entrar aqui, né? O que nós estamos falando, pessoal, é a respeito que muitas coisas são na Bíblia, as pessoas tentam mudar o que a Bíblia está escrita, uma interpretação, às vezes uma coisa que não precisa de interpretação, o pessoal quer lá inventar aquele monte de coisas, como citei o exemplo de Josué, como o irmão Milton citou, né? Parece que a internet caiu, citou aí vários exemplos
O problema é que hoje a adaptação, vamos dizer assim, do homem na Bíblia, o homem pega a Bíblia e distorce, e tenta mudar os negócios, e tenta atacar a Bíblia para o mundo de hoje, e tenta atacar a Bíblia para defender o modelo que eles querem. A Bíblia, hoje, ela é usada assim, é o meu interesse. Aquilo que eu quero está na Bíblia. Aquilo que eu quero é que vai ficar... É o jeito que eu quero que eu vou traduzir, querendo dizer melhor. Estou bagunçando aqui, é o jeito que eu quero. É do jeito que eu quero. Por exemplo, né, nós citamos ontem, eu estava na live ontem com o Gustavo, e o Gustavo estava falando, né, a respeito de... Nós falamos a respeito do hebraico, que, por exemplo, no hebraico não vem a palavra firmamento. Mas se deixasse a palavra original, as pessoas fariam perguntas. E tem muito dedo da Igreja Católica nisso, né? Aí a Igreja Romana, aquela coisa, o Império na época, aí alterando a Bíblia para poder fazer as pessoas não fazerem perguntas, alterando a Bíblia para que... Peraí, eu acho que eu caí de novo aqui, ó. Peraí, que o Newton está voltando. Eu caí? Deixa eu ver aqui. Newton? Estou aqui, voltei. Newton? Tem uma queda Pode de continuar o energia aqui, raciocínio. tudo bem. Sim, Pois sim. é, Continua o eu até me perdi um que pouco estava daí que eu estava. Pastor Paulo, você está me ouvindo? Complicado. Eu estava falando... É que está dando um temporalzinho aqui, né? Então atrapalha um pouco. Deus. Aqui deu, mas acabou. Quando você tenta falar a palavra de Deus, meu irmão, aí a internet cai. A internet está boa o dia inteiro. Você vai fazer uma live para falar a palavra de Deus, a internet cai. Aí começam os problemas. E, nossa, Pai do céu. Paulo, você está me ouvindo, pastor? Vou passar a bola para o senhor. Está ouvindo? O pastor Paulo voltou, não. Você estava falando a respeito da ação da Bíblia. Eu estava falando que as pessoas que tentam alterar a Bíblia... eu não duvido que eles vão alterar a Bíblia para poder adequá-la ao mundo de hoje, né? Talvez até adequá-la ao pecado, como já mudaram vários textos bíblicos, mudaram não só textos, como às vezes algumas palavras, né? Para que as pessoas não fizessem perguntas. E a gente vendo isso tudo, né? Eu falando, né, que a respeito das pessoas que alteram a Bíblia ou pegam a Bíblia e distorcem ela para poder, vamos dizer, passar para as pessoas que ela acha ou que ela quer que as pessoas achem que a Bíblia está falando, né? Igual, por exemplo, como é que vai ficar isso agora? A ciência fala que as estrelas têm milhões de quilômetros a mais que a Terra. Né? Uma estrela destruiria o sistema solar todo. Tem estrela igual o Nibiru, por exemplo. Como é que vai ficar isso aí? Jesus não sabe o que estava falando? Como é que vai ficar essa situação agora? A Bíblia fala, Jesus é claro, as estrelas, no plural, cairão. Como é que vai ficar essa situação que agora? Vou passar aí, Nilton. Pois é. Então, enquanto o pastor Paulo não entra aí, a gente precisa ver algumas coisas, né? Primeiro, já alteraram algumas coisas na Bíblia, tá? Agora, nesses últimos anos, porque nós entramos com vários questionamentos, né? E hoje eles já mudaram. Um dos textos, por exemplo, né? Jó 40, 22, acho que né? Onde diz que Deus se assenta sobre o círculo da terra, né? E hoje eles já alteraram nas edições mais novas da Bíblia, né? Para Isaías. Isaías. Isso, Isaías 40, 22. Né? Então, eles alteraram esse texto, né? Tirando de círculo da Terra para globo da Terra. Na Bíblia não está escrito globo, né? E mesmo na língua original em que foi escrita, existem duas palavras diferentes para círculo e para globo. Então, eles nem podem querer dizer que foi questão de interpretação de quem, ou de tradução, né, que quem traduziu apenas colocou errado ali como círculo. Não, círculo é círculo.
globo é globo, né? Tanto que, na verdade, naquele tempo, ninguém sequer cogitava uma ideia maluca de um globo, da Terra ser uma bola. Como assim? Né? A gente acaba entrando nessa questão, né, de que a Terra não é um globo, a Terra não é uma bola. A descrição toda da criação do mundo descreve a criação de um mundo plano, um mundo circular. Tá? É só você começar a ler em Gênesis, né? Você vai ver que não existe nada de bolas ali, de globos voando, circulando o Sol por aí. A Bíblia diz uma coisa e a pseudociência de hoje diz outra. Tá? Na narração em Gênesis sobre a criação, essa é uma das partes que eu falei antes, né, de que eles dizem que aquele povo era muito burrinho naquele tempo, não sabia o que estava dizendo, né, e daí colocava aquelas coisas ali. São coisas completamente diferentes. A Bíblia diz que o nosso mundo foi criado dentro das águas. Dentro. Não é que o nosso mundo contém águas. Não, nosso mundo foi feito dentro das águas. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Face. Tá? E daí depois diz, né, de que Deus fez separação entre águas e águas. Ou seja, Deus fez um domo. E aí, Deus fez a separação entre as águas de cima e as águas de baixo. E aí, depois, Deus fez a terra emergir, subir, tá? Para que aparecesse a porção seca. Em que parte da Bíblia que está escrito que Deus fez uma bola, que Deus fez um globo? Onde está escrito isso? Em lugar nenhum. Mas, se você for ler toda a narrativa da criação, está tudo ali escrito muito bem, tá? A terra é plana, está dentro das águas. O Sol e a Lua, olha só, o Sol e a Lua foram criados apenas no quarto dia. Tu sabe o que é isso? Ué, mas Deus já fez a contagem dos dias desde lá do primeiro? Quando Deus disse, haja luz e houve luz. Essa luz é a luz do dia. Não é o sol ponsar, não. O sol é um luminar que fornece uma parte da luz do dia, mas a luz do dia, ela é tão forte, ela é tão intensa, que ela entra para dentro de toda a nossa casa. Se fosse só o sol, o causador do dia, da luz do dia, tá? Só teria iluminação ali onde entra, numa fresta, por exemplo, onde entra um pouquinho a luz do sol. No entanto, quem já viu algum nascer do sol alguma vez na vida, sabe muito bem que já é dia claro, quando enfim aparece o sol. O sol é o último a aparecer. O sol ele foi posto ali apenas para governar o dia. Tá? O sol não é o dia. O sol não é o responsável pelo dia. E quando o dia vai acabando, tá? O sol já se foi há muito tempo, quando, enfim, começa realmente a escurecer. Então, quando você vê a narrativa bíblica, e você vê o que nós temos na realidade, na nossa natureza, na natureza do nosso mundo, tá? Nós vemos que a Bíblia está correta. Tá? Que a Bíblia não contém erro nenhum. A narrativa da Bíblia está exata. Porque é assim que nós vemos na natureza também. Tem alguns vídeos no YouTube, por exemplo, que mostram claramente isso. É só você botar lá na pesquisa dia e noite ao mesmo tempo.
Tem várias filmagens, né? Uma que se tornou a mais conhecida, né, é num navio, num barco, né, um navio. Aí ele filma para frente do navio, é noite, é um breu assim intenso, absolutamente escuro, noite. E daí ele move a câmera para trás do barco, já está dia claro. Mas como que pode ter dia claro ali e noite escura, absolutamente escura? A Bíblia coloca que dia e noite são reinos. O reino do dia e o reino da noite. Um não se mistura jamais com o outro. Então não existe penumbra, nem penumbra, nem nada disso aí. Não. Existe uma separação clara, definida entre o dia e a noite. E quem vê isso de cima, por exemplo, de um avião, consegue ver isso claramente, notadamente. Então, por isso é importante a gente acreditar na narrativa bíblica, tá? E quando nós começamos a estudar mais a fundo a Bíblia, e começamos a estudar mais a fundo a natureza, nós vimos que essa ciência de hoje aí, ela está mentindo totalmente. A nossa natureza é completamente diferente. Nós realmente moramos numa terra plana que é muito maior, muito mais vasta do que a terrinha bola que esta pseudociência de hoje nos mostra. O reino deste mundo, o reino desta terra, tá, é muito maior do que nos disseram. Então, em tudo, essa pseudociência mente para nós. E quando nós confrontamos essas informações, né, com a Bíblia, nós vemos que a Bíblia está de acordo com a natureza. Logo, quem está mentindo é a ciência. Tá? Então, quando você compreende isso e você vê todas as outras narrativas que temos na Bíblia também, né, nós vemos que, sim, é possível as estrelas caírem na Terra. Por quê? Porque lá no quarto dia, né? Deixa eu só terminar esse pontinho aqui, eu já passo para ti. Deus disse, né? Sim. Criou o sol, a lua e as estrelas e as fixou no firmamento. Então, as estrelas são, eu não sei se como pedras, eu acredito assim, que as estrelas são como pedras, talvez como diamantes, alguma coisa assim, que eles estão incrustados no firmamento, tá? E que a luz, talvez de fora, né, passe um pouco por elas e seja essa luz que eu vejo. É a minha visão. Isso é minha interpretação, tá? O que está na Bíblia é que as estrelas, elas estão firmes. Por que é firmamento? Porque ali onde estão fixas as estrelas, tá? E até, já deixa eu colocar um pouco mais declarado, tá, mais claro, nítido para as pessoas, tá, de que nós temos o domo, tá, ou seja, que é o nosso domo, que nos protege aqui, que é, na minha concepção, é baixo, tá, e depois disso nós temos a expansão dos céus, tá, até o firmamento é como se fosse um outro domo, digamos assim, né, que engloba tudo. Esse firmamento que está ao redor, esse gira. O nosso domo, não. O nosso domo, alguns acham que é físico, que é duro, outros acham que não, né? Pode ser que sim, pode ser que não, não interfere no outro, né? Quanto ao como acha que é o domo em si, né? Mas o firmamento, esse gira com todas as estrelas, né? E haverá um momento em que toda essa estrutura se ruirá, tá? O céu se desenrolará como um pergaminho e as estrelas cairão na terra. E daí, eu acredito também, né, de que nesse ponto a terra já estará lá em cima, né, na superfície dessas águas, porque senão a terra seria inundada pelas águas também, né? Passo a bola para ti, pode falar um pouco. Ou o pastor Paulo aí, se puder falar.
uma coisa, domo girando. Eu vou mostrar um vídeo aqui, eu vou tentar mostrar um vídeo aqui para vocês. Né? Olha só esse vídeo aqui, ó. Não sei se está pegando aí, ó. Não dá está para indo, ver. tá mostrando direito. Aí, lá, tá vendo lá? Aí dá para ver melhor. Tá vendo essa rachadura aí? É como você falou. Gira, tá vendo lá? Isso aí é um vídeo que eles deixaram uma câmera para filmar o movimento ali, sabe? Das estrelas. Você vê claramente que é uma cúpula girando. Então você vê claramente que é uma cúpula que está girando. Você citou aí, né, o Isaías 40, né? Isaías 40, né? O que fala em Isaías 40, 22? Se você traduzir o texto original, né, da Bíblia no original, o Isaías 40, 22 quer dizer... Rapaz, minha imagem travou de novo, cara. O original? Tá difícil hoje, porque a minha internet hoje não... A do pastor Paulo tá caindo toda hora. Quando você pega para falar da palavra, meu irmão, é isso aí, ó. Aí o que acontece? Isaías 40 quer dizer o quê? O texto, ou a palavra cucu, né? Cucu, que você faz um compasso sobre a Terra, sobre o disco terrestre. Disco terrestre. Com o passar, depois da Terra, compasso da Terra. Aí, redondeza da Terra, foi o último. Agora, de 2015 para cá, da Terra. Mas a palavra fala, ai daquele que alterar uma só palavra das palavras deste, ai daquele que alterar uma deste livro, diz a palavra do Senhor. O que aconteceu aqui sem querer? Mas eu vou passar para o pastor Paulo. Pastor Paulo, você está me ouvindo? Pastor Paulo? Pastor? Rapaz, hoje, infelizmente, o negócio está ficando difícil aqui. Está bem complicado aqui, tá difícil aqui hoje. A minha internet está ruim, a internet do pastor Paulo está ruim, a luz na casa do Mil está caindo por causa que está tendo temporal lá, ele mora no Rio Grande do Sul, né? Ele falou uma coisa interessante a respeito ele falou a respeito da falsa ciência. A ciência, da pseudo citava isso, né? Cuidado com a falsa ciência. Paulo alertava isso. Né? Eu vim entender isso depois. Por que a Bíblia bate tanto na ciência? O que acontece? Por que a Bíblia quer bater na ciência desse jeito? Por que a Bíblia fala isso? Por que, se não me engano, Apocalipse chama de ensino de demônios? Eu não conseguia entender. Aí, entendendo melhor desses assuntos, eu comecei a ver melhor. Falei, poxa, agora eu entendi o porquê. Por quê? Porque a ciência hoje, quando a gente fala assim, você mistura religião com ciência. Mas a ciência hoje, ela é toda religião, se você parar para olhar. É deuses pagões, ensinamento da deusa Shiva, da deusa Shiva do hindu. As pessoas aqui não conseguem enxergar. Nos laboratórios de ciência tem imagem da deusa Shiva. Ela fala que da destruição e do caos vem a ordem e a perfeição. Isso é o quê? O Big Bang. Big Bang, que por sinal veio através de um padre. A maioria dos cientistas saíram de uma religião. Entendeu? Muita gente fala que é falácia, que é loucura, papapá, mas ninguém refuta a Terra plana. Aí que tá. Sabe por que ninguém refuta a Bíblia? Não tem como refutar a Bíblia. Milton, você voltou aí? Eu tô aqui. Milton. Pode falar. Eu tô falando. Eu botei para compartilhar um videozinho aqui, bem curtinho, que eu tenho no meu canal, né? Se tu puder botar em evidência, isso, tá?
É um videozinho ali que ele mostra, deixa eu botar ele desde o começo, né? Sim, pode colocar, mostra sim. A animação, né, mais ou menos como é da nossa Terra, né? Então, tem essa parte maior ali, que seria justamente o firmamento, né? Essa parte mais interna, mais baixa ali, é o nosso domo, né? E ali a Terra. E ali bem pequenininho, quase não dá para ver aqui, porque estamos muito longe, digamos assim, né? Está o Sol e a Lua passando, né? Então, é mais ou menos dessa forma. Então, as estrelas, elas estão no firmamento, que é justamente essa parte maior. Ô, Newton, tanto que a Bíblia fala que as estrelas no firmamento, quer dizer, nele. Pode continuar. Isto. Pois é, então, é que muitas pessoas acham, né, de que as estrelas estão no domo, né, porque se colocou muito isso, se colocou muito a Terra como apenas tendo o domo, né, esse nosso fixo, digamos assim, né, que nos protege aqui, né, e aí acha que tem uma contradição nisso aí, mas como? O domo é rígido, é físico, mas, no entanto, tem as estrelas, mas as estrelas giram, entende? Então, tem essas duas separações, né? Porque lá no começo diz, né, Deus fez uma separação entre as águas, entre águas e águas. Então, ali, eu creio que Deus criou o firmamento. E aí, depois, Deus fez uma separação entre as águas de cima e as águas de baixo. E aí, Deus fez subir a terra, né, subir a porção seca, né, para que a terra aparecesse, né, de dentro das águas. E ali, então, está o nosso domo, né, nossa separação, né, e impôs limites às águas, né, ou seja, que é a parte que chamam de Antártida, né, que é, na verdade, esse cinturão de gelo que nós temos ao redor, né, com paredões enormes de gelo, né, que eles é que são os limites das águas. Ô, Newton, tanto Pode falar. que, só te cortando aqui, tanto que Jonas, ele fala, Deus marcou um limite circular sobre a superfície das águas. De luz e trevas se confinam. Inclusive, tem parte da Antártida que bate sol, tem parte que não, ou seja, luz e trevas. Pastor Nilson, está me ouvindo aí, pastor Paulo? Fala alguma coisa, meu, ver se você está online. Ele falou que está ouvindo a gente bem, mas eu não sei se tem como ele falar. Fala, pastor, seu microfone está ligado. Parece que não. Pelos barulhinhos, pode continuar, amigo. Inclusive, eu acho que o microfone dele que não está funcionando. Experimenta trocar de fone o microfone aí, pastor. Então, o Ciência Natural, o Ciência Natural é um canal também muito bom de ciência e também fala um pouco de Bíblia. Boa noite, irmão. Então é nóis. Dando positivo agora. Like muito a respeito das águas. Em nenhum momento a Bíblia cita Deus criando as águas. Em nenhum momento a água. Eu vou colocar aqui o dedo para você. A separação da. A Bíblia é clara: águas de baixo e águas de cima. Naquela bola com água dentro, a água de cima. Tanto que em Salmos fala, Salmo 144, 104, louve nos mais altos céus e as águas acima do firmamento. Original, acima do domo. Mas aí que tá. Aí o pessoal vai lá estuda a Bíblia, os outros querem inventar.
interpretar aquilo que já está escrito, aquilo que já... A Bíblia já... A pessoa quer pegar a ideia dela, o Newton, quer defender e quer pegar o que está escrito, ela acredita. Pronto. E quer fazer interpretação daquilo. Só. Sim, é bem isso, né? Por exemplo, eu tenho alguns versículos aqui, né, onde falam alguma coisa acerca de Gênesis, né, direto na criação, Gênesis 1, de 6 a 8, está descrito também em Jó 37, 18, Salmos 19, 1, Isaías 40, 22, o sol que se move sobre a face da terra está descrito em Salmos 19, de 4 a 6, Josué 10, de 12 a 14, Eclesiastes 1, 5, Jó 9, 7, Isaías 38, 8, Deus habita no céu, Salmos 123, verso 1, Salmo 104, de 2 e 3, Deuteronômio 26, 15, Neemias 9, 6, Jó 22, 14, Jó 26, 9. A terra tem um centro, né, um meio, né, dizem Daniel 4, 10. A terra está firme, uma bola não pode estar firme. A descrição da ciência desse mundo diz que a terra não é firme, a terra é uma bola que gira ao redor dela mesma, gira ao redor do Sol, e tudo isso gira na Via Láctea, e a Via Láctea no universo, e assim vai, tudo está em movimento, né? Quando que a Bíblia descreve que a terra está firme. Salmo 119, verso 90, Isaías 40, 21, Salmos 104, verso 5, Salmos 93, verso 1, Salmos 102, verso 25, Provérbios 8, 29, Jó 9, 6, Salmos 96, 10, 1 Samuel 2, 8, Hebreus 1, 10, a terra tem fim, né? Ou seja, que nem eu já falei antes, né? Nós falamos ali, né? Dos limites que Deus impôs aos mares, né? Às águas, né? Portanto, a terra tem fim. Salmos 19, 4, Isaías 41, 9, Mateus 12, 42, Daniel 4, 11, Jó 26, 10. Águas acima do céu, acima do firmamento, né? Para os que dizem que não, né, está aqui na Bíblia, e agora? Ou você acredita na Bíblia, ou você acredita na pseudociência, né? Águas acima do céu, firmamento, Gênesis 1, 7, Salmos 104, verso 3, Salmos 148, 4. Estes são apenas alguns, né, porque, tem alguns aqui, tenho mais uma outra lista enorme aqui, né? Acho que não dá para ver aí, né? É uma lista enorme de outros versos, tem mais aqui. São cerca de 200 versos da Bíblia, tá? Que falam a respeito disso, né? De que a Terra ela é conforme a descrição, a narrativa de Gênesis, né? E que é completamente diferente da narrativa da pseudociência de hoje. Tá? Quer falar alguma coisa aí? Pode falar. O Ciência Natural está falando, né, que a Bíblia aponta para uma terra plana. Não, assim, a gente estava até falando nem de terra plana, a gente estava falando das estrelas. Porém, cara, isso tudo envolve uma coisa só. Por que fala que envolve uma coisa só? Porque se você pegar o modelo que a ciência nos mostra, eu sou um cara assim, se você, Newton, mostrar para mim na Bíblia que uma coisa é uma coisa, para mim acabou, não tem conversa. Infelizmente, tem cristão que pega a Bíblia, né? Ele pega a Bíblia
e ele leu uma coisa na Bíblia. Mas para ele acreditar no que está, a ciência tem que provar para ele. Ele não acredita, a Bíblia é suficiente para ele. E tem aqueles casos que eu falei, aquelas pessoas que pegam do jeito que elas querem, né? Interpretar que elas querem, caçar chifre na cabeça de cavalo, né? O texto já está pronto, a pessoa quer inventar, né? E se são as estrelas no plural e a ciência fala, né? Jesus Cristo falou que as estrelas no plural vão cair, e a ciência está falando, uma só é 150 milhões de guerra. Fica isso aí. Como é que... Pois é. Vamos acreditar em quem? Aí que eu falo. Por isso que Jesus falou. Por isso que ele falou, claro, feliz é aquele que crê sem ver. As pessoas querem ver, querem provas na ciência. Mas é que eu falo, não tem provas também na ciência. Por quê? Eu jamais vi uma foto original ou uma imagem que seja do sistema solar. Você já viu, Nilton? Eu só vi desenhos. Desde que eu entrei na escola até o dia de hoje, eu só vi desenho. Só desenho e animação. Eu só vejo desenho. Só desenho e animação gráfica. Eclipse, Lua, Sol e Terra, você já viu? Eu nunca vi. Só daqui de baixo. Lá de cima, filmado do espaço, eu nunca vi. Só animação. E por que eu tenho que continuar acreditando? Aí eu falo, e os pastores, vão para a ciência ou vão para a Bíblia? Seja frio ou quente, morno, vomitar cheira na minha boca. Pode explicar esses gráficos no microfone aqui. Pode falar. Bebeu uma água aí, pode falar. Eu coloquei alguns versos aqui, né, buscando aqui na Bíblia Online, né. Então, aqui diz, em Marcos 13, verso 25, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abalados. Está escrito aqui. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Joel 3,15. O que fez a Ursa, o Órion, o Sete Estrelo e as recâmaras do sul. Jó 9,9. Multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu, a locuça se espalhará e voará. Tá. Deixa eu ver alguns que tem mais a ver aqui. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Diga. Pode falar. Continuar, então, a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmo 136, 9. Ou poderás tu ajuntar as delícias do sete estrelas ou soltar cordéis de ouro. Aqui tem várias que diz aqui. Porventura, Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas. Como elevadas textos que falam mesma coisa. Sim. Olha só esse texto, Jó 22, 12. Porventura, Deus não está na altura dos céus. Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. O que a gente tem por altura? Né? Quando você está se referindo a uma bola, você tem que falar a distância. Olha a distância que está, porque como é que você vai falar a altura? A altura é o que está para o alto. Né? E ainda diz aqui, olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. E são vários textos assim que diz, escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo,
que espere a luz e que não venha e não veja as pálpebras da alva, J39. Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Obadias 1:4. Olha só que interessante esse texto, né? Aqui ele diz que mesmo que o homem consiga chegar, tá, até nas estrelas, até dali, Deus derruba ele. Deus fez tudo. Deus pode derrubar o homem de qualquer lugar que seja. Né? E olha só que interessante aqui, que diz em Jó 38:7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Ué, como assim? Como estrelas cantavam? Será que estrelas não são aquelas bolas de fogo hiper gigantescas que a Satanás sempre nos mostrou? Olha só, a Bíblia está contando uma história diferente. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam, Jó 38:7. Deixa eu ver aqui, tá. Ô, Newton, inclusive, você está me ouvindo, Newton? Sim, tá me sim. ouvindo? Sim. Pode falar. Ah, tá. Primeiro, porque a minha internet aqui ela tá um pouquinho, ela tá muito ruim. Inclusive, você falou das estrelas. Se você pegar uma câmera com um zoom muito bom, você vê que as estrelas não são essas imagens gráficas que a NASA nos mostra. É totalmente diferente, não são esferas lá em cima. Você vê com seus próprios olhos. Não existe aquela frase. Como é que é aquela frase? Uma imagem vale mais que 1000 palavras? Por que quando se trata desse assunto não vale? Se você pegar uma câmera e filmar, você vai ver, cara, que as estrelas não tem nada, não é esferas lá em cima. Não tem nada a ver, cara. Então, assim, é totalmente diferente do que esses gráficos. Eu acho que a gente está um pouquinho grande para ficar acreditando em gráfico e desenho, né? Pode continuar, Nilton. Pois é. Olha esse verso aqui. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua, e as estrelas, que tornem a vir as nuvens depois da chuva. Eclesiastes 12:2. Olha só como faz a separação de cada um deles. Ué, mas o sol não é uma estrela também? A luz não é do sol? Então bastaria falar das estrelas e a lua? Pronto. Mas não. Aqui diz claramente, antes que se escureçam o sol, a lua, a luz, o sol e a luz do dia, e a lua e as estrelas, tá? Olha só, os 4. E tornem a vir as nuvens depois da chuva. Por isso também de e esse já amortecido, descenderam tantos uma multidão como estrela do céu, tá? Não se engrandeceu até contra, olha só, se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Ele se engrandeceu até contra o exército do céu, né? Aqui está falando, né, de Satanás, né, do diabo, né? E alguns do exército e das estrelas. Olha só que interessante, que coloca as estrelas como se fossem anjos também, algo semelhante. E lançou-os por terra e os pisou. Daniel 8:10. Interessante, não é? Ô Nilton, o que acontece é porque eu vi um texto bíblico uma vez que mostrava que existem potestades presas nos céus. Eu vi um texto bíblico que fala isso. Eu não sei se você tem conhecimento do livro de Enoque, você já leu ele, provavelmente já deve ter lido. E no livro de Enoque, a Bíblia fala que tem potestades presas nos céus.
E no livro de Enoque, ele complementa isso, ele confirma isso, ele fala que muitos dos anjos, né, dos 200 anjos, alguns ficaram presos aqui, né, num lugar específico, e uns tentaram voltar para o céu antes do dilúvio cair. Eles ficaram presos. E foi nas estrelas errantes que eles ficaram presos. E por que errantes? Né? Eles têm um movimento retrógrado. Inclusive, tem uma passagem, que eu não estou me lembrando aqui o texto, que fala que as estrelas errantes vão pagar pela sua desobediência, né? E se refere pela minha visão, pelo que eu tenho entendido também pelo livro de Enoque, que a Bíblia complementa, que esses anjos, eles ficaram presos nessas estrelas, né, errantes, que são esses planetinhas, né, que circundam em volta do plano terrestre. Eles ficaram presos nele, os astros, né? E um dia virá o julgamento sobre eles. Provérbios 8:27. Quando ele preparava os céus, a Bíblia fala que os céus é o quê? É o domo. E chamou Deus o domo de céus. Os céus. Aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo. O que é compassava? Compasso. Ele fazia o quê? Um círculo no chão ali, ó. Dentro da água. Ele fazia um círculo na face do abismo. Ou seja, em cima do abismo tem o nosso mundo. Vou ver se eu coloco uma foto aqui, se eu consigo mostrar para vocês uma foto que eu tenho aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Compassava, deixa eu ver aqui, ó. Sobre a face do abismo. Isso aqui, ó. O abismo. Né? Então você consegue colocar a imagem. Peraí. Olha lá. Tá dando para ver, Milton? Deixa eu ver agora. Sim. O abismo. Olha lá, o abismo embaixo. Ele fazia um círculo embaixo, olha lá. E traçava os céus. Os céus. Aqui, ó, que é a terra. Eu não sei. É igual aquele desenho que você mostrou. Ah, no celular apagou aqui. Igual aquele desenho que você mostrou mesmo. Deixa eu colocar a tela cheia. Para ficar melhor. Assim, ó. E agora dá para ver melhor. Olha lá. Olha lá. O abismo. Olha lá. Tá vendo aí, Ney? Sim, dá para ver. Eu só não concordo muito com essa imagem, né? Mas dá para ver. Não, porque aqui, anjos, né? Claro que não é desse jeito. Os anjos não são assim, né? Desse jeito aqui. Os anjos, eles estão, né? Aqui o que uma água, como se fosse essa imagem aqui. Deixa eu mostrar aqui. Como se fosse esta daqui, ó. Inclusive, esse aqui é um projeto que os cientistas estudam esse tipo de vida aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Inclusive, aqui, ó, vou mostrar de novo, lá. Sim. Inclusive, esse é o projeto Lehman's Garden, que os cientistas estudam este projeto aqui, que é uma forma de vida. É uma forma de vida de um domo dentro da água. Só que dentro desse domo é seco. Lá dentro tem animais, eles cultivam frutas, verduras, legumes. Eles já estudam, os cientistas e as agências espaciais estudam esse tipo de vida. Eles sabem a verdade. Sim. Pode falar, Nil. Isso ali é um terrário, né, que eles fizeram dentro do mar, né? Eles colocaram um domo, fixaram tem ar dentro, então ele fica sempre querendo subir, né? E colocaram lá dentro, e ele é firme com cordas, né, em pesos embaixo, né? E é só isso, só tem aquele domo, tem ar lá dentro, daí eles colocam plantas lá dentro, e as plantas continuam vivas e se reproduzindo e produzindo frutos e tudo, né? Ou seja, a própria ciência verdadeira, né, ela comprova de que não só é possível, mas como é verdadeiro isso, né? Bom, se for falar de textos aqui, nossa, tem muitos versos que falam aqui sobre estrelas, né? Porque as estrelas dos céus e as suas constelações
não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Isaías 13:10. Isso aqui está em conformidade com o que está escrito em Apocalipse, né? A mesma coisa que diz em Apocalipse, né? Diz aqui em Isaías 13:10. E haverá sinais Nilton, no como é que sol. te achar? Nós estamos aí com 1h20. Como é que as pessoas... Nilton, nós estamos com 1h20 de live. Igual você falou, se nós ficarmos aqui falando de texto, não é texto para a vida toda. A Bíblia não fala, né? Os feitos de Jesus não caberiam livros, né? Todos os enquanto eu vou livros falando, da terra, né? Não caberia. Isso. Enquanto eu vou falando aqui, né, eu vou meio que passando aqui os textos, né, aí quem quiser depois dar uma pausada pode ler tranquilamente os textos, né. Bom, é o seguinte, qualquer um pode me procurar, né, como Milton TP, né, tanto no Facebook. Eu tenho 2 grupos principais do Facebook, um deles é o Terra Plana Brasil exclusivo, hoje já tem mais de 20 mil, acho que 21 mil membros, né? Fora outros que ainda estão esperando comprovação, né? Então é o maior grupo em atividade no Brasil. E tem o outro também que é o Terra Plana Cosmologia, Terra Plana Cosmológica, né? Cosmologia era outro. Né? Terra Plana Cosmológica, né? Que é um grupo mais pessoal meu, né? Então, esse já tem 2.000 e poucos membros também, né? Então, ali é alguns dos meios, onde cada um também pode me procurar, pode falar comigo também, né? E também tem o meu canal no YouTube, né? Que é o Milton TP também, né? O que eu estou usando hoje, né? Basicamente esse, né? Milton TP. Os outros estão mais inativos, né? Então é basicamente nesses meios aí, né? No WhatsApp daí tem alguns amigos também que estão em alguns grupos onde eu estou também, né? Mas aí é algo mais reservado, né? Acho que é mais ou menos isso aí. Já me ouvindo? Acho que deu uma travada ali também de novo. Teu microfone está mutado. Teu microfone. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Beleza. Hoje está complicado. Hoje está complicado, rapaz. Meu pai. Quero agradecer, Milton. Realmente pedi para o São Paulo, para a internet dele, não conseguiu entrar na live. A minha internet não estava perfeita. Eu acho que está. Energia do Milton caiu, começou a ficar ruim não tem problema. Teu áudio estava cortando ali, fazer não entendi quase nada. Oi? Teu áudio estava cortando ali, eu não entendi quase nada. Não está me ouvindo, não? Não. Agora sim. Repete então, que agora está bom. Nossa, pai do céu. Hoje está impossível mesmo, está difícil. Parece que quando tu vai falar, eu dizendo que o seu time... Deixa eu trancar o meu aqui. Problema, não sei por ontem a internet estava perfeita, a sua luz não conseguiu entrar, cortando a internet. Ô, meu pai, ajude isso aqui, viu? Ouvindo aí agora?
É um pouco, ele dá umas cortadas, né? Aqui, então, tá rolando um temporalzinho básico aqui, né? Tá dando umas trovoadas bem fortes aqui, né? Se não cair agora a luz, tá bom, né? Mas foi bom, tá? Eu já vou aproveitar, então, para dar minhas considerações finais, né? Eu já vou me adiantando aqui, né? O básico que a gente quis dizer, é uma pena até que o pastor meu microfone eu estava mutado antes ali. Não sei se deu para escutar tudo. Mutou sozinho, não sei o que aconteceu. Eu tô falando com você, hoje está complicado. Hoje está complicado. Então, Nilton, pode dar suas considerações. Eu tive problema com a internet, o Nilton tem problema com a internet, e hoje nós estávamos usando a internet normalmente, perfeitamente. Foi agora à noite que começou isso. Aqui está chovendo, Rio Grande do Sul choveu, lá no Espírito Santo eu não sei se choveu, lá só conseguiu entrar, hoje foi uma luta, essa live, mas não tem problema, a gente vai, né, se assim o senhor permitir, terá outras lives falando, né, outros assuntos dentro da Bíblia. Essa pode voltar nele também. Tentando voltar, deixa eu ver se você vai conseguir. Tá certo. Bom, só vou. Então, é uma pena que o pastor não pode participar, né? É muito complicado hoje, né? Mas na próxima, então, ele participa, né? Então, aí já fica um pouco mais fácil, né? Mas mesmo que o pastor não tenha participado, né? Eu coloquei muitos versos da Bíblia aqui. Quem tem alguma dúvida, depois assiste o vídeo de novo e olha todos os textos, pode ler todos os textos, né? Que daí vai ver que eu não falei nada que não estivesse na Bíblia, né? Então, o pastor Paulo, acho que voltou agora, então vou deixar, se quiser falar aí, pastor Paulo, o microfone está mutado. O microfone do pastor continua mutado, né? Não sei se ele está tentando falar. Eu vi que o pastor Paulo, infelizmente, não conseguiu entrar. Ele falou para mim que tudo bem. O modelo conseguiu. Mas é isso, né? Eu te agradeço de coração. Então, tá. Peço desculpa a todo mundo que assistiu essa live, viu que deu problema. Desculpa mesmo. Hoje a internet, porque, para quem não mora em Minas, aqui choveu muito lá onde é que o Milton está. O pastor Paulo teve problema com a internet dele. Mas live aqui não vai faltar, isso é café pequeno para nós. A gente pode refazer essa live depois, a respeito das estrelas caindo. A gente pode refazer essa live, beleza? Você está convidado, meu canal é seu canal, Milton. Tá certo, eu agradeço também. A gente pode fazer uma outra live também no meu canal, né? Então a gente revela um pouquinho também aí. Então tá certo. Meu obrigado aí. Um grande abraço a todos aí. Deus abençoe, Milton. Muito obrigado. Bom, pessoal, com lutas e mais lutas, né? Igual o irmão está colocando aqui. Acontece, é isso aí, ciência natural. Acontece, infelizmente. Hoje, o dia todo, a internet estava boa. Agora à noite aconteceu isso. Mas live é o que não vai faltar. Amém? Deus abençoe você, sua família, sua noite de sono. Tá? Vai descansar, vai dormir. Amanhã, novo dia de trabalho. E até o próximo vídeo. E até a próxima live. Se assim nosso Deus permitir. E a próxima, em nome de Jesus, não vai dar esse problema, não. Amém? Deus abençoe você, sua família. E amém. Vamos refazer essa live depois. E vamos continuar esse assunto. Não morreu esse assunto, não. Não morreu, não.
Valeu!